Boa noite você que estava aí aguardando por nossa aula de língua portuguesa. Hoje, quinta-feira, última quinta-feira do semestre. Na próxima quinta-feira já estaremos de férias, né? Você aí descansando, a gente também. Então, hoje vamos falar sobre orações subordinadas, adjetivas e adverbiais. Na aula passada, a gente falou das orações substantivas, né? Orações coordenadas substantivas. Então, hoje, bora olhar para esse outro lado das orações, que são as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Ou seja, aquelas orações que têm função de adjetivo ou de advérbio dentro de uma estrutura de um período composto. Período composto por subordinação. E se você perdeu essa aula de período composto por subordinação, é fácil. Volte às nossas aulas anteriores que você vai ter o passo a passo de o que é um período composto e o que é período composto por subordinação. Então, hoje vamos falar de período composto subordinado por adjetivos ou por advérbios, não é isso? Então, vem para a aula. Vamos começar, então, falando de orações subordinadas adjetivas, as adverbiais também vão entrar. Vejam só, vamos começar, então, falando de orações subordinadas adjetivas. Que é isso, professora? Como é que eu identifico? Vejam bem, algumas construções frásicas que a gente costuma utilizar na língua portuguesa, elas podem ser um adjetivo, porque o que é que você entende quando fala de adjetivo? Adjetivo é uma classe de palavra, lembrando, adjetivo é uma classe de palavra classe de palavra que atribui características que atribui características ao substantivo. Ao substantivo ou a qualquer palavra que esteja substantivada. Então, a primeira coisa que você vai observar é que a oração subordinada adjetiva, ela vai estar relacionada ao substantivo que esteja na oração principal. Porque a oração subordinada, ela faz parte de um período em que existem dois tipos de orações. Existe a oração principal, que rege praticamente o enunciado, né? E existem as subordinadas, que completam o sentido do verbo ou de alguma palavra da oração principal. Então, o que você tem que manter o olho, o cuidado, é de observar se aquela oração que você está analisando, se ela corresponde ao verbo. Se ela corresponder ao verbo, ela não é adjetiva, tá bom? Quando ela corresponde ao verbo, ela pode ser subordinada substantiva, porque ela pode ser um objeto direto, um indireto, às vezes o próprio sujeito, né? Mas quando ela se refere a um nome que esteja na oração principal, e se esse nome for principalmente o substantivo, e se ela está dando características, se ela está fazendo qualquer tipo de qualificação ao substantivo, então ela é uma oração adjetiva. E qual é a função do adjetivo? Anotem também. Função do adjetivo nos períodos. Lembre quais são as funções do adjetivo nos períodos, né? Geralmente, dentro de um período, o adjetivo pode ser predicativo, que não vai ser o caso, porque quando é predicativo, ele vai ser uma oração substantiva e não uma oração adjetiva. Então, ele vai ocupar a função de adjunto adnominal, que são as duas funções do adjetivo dentro dos períodos. Ou ele é um predicativo,
ou ele é adjunto adnominal. Mas quando ele for predicativo, ele deixa de ser uma oração subordinada adjetiva e passa a ser uma oração subordinada substantiva, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma super mega Mulher Maravilha, né? Todo mundo conhece a personagem. E uma frase reflexiva aqui para a gente pensar. Você, que é um pronome de tratamento. Olha, sempre bom você lembrar as classes de palavras, né? Você é um pronome de tratamento. Você, mãe, entre vírgulas, essa mãe vai ser um vocativo, um chamamento, né? Você, mãe, que... Outra observação que você vai ter que ter cuidado quando for fazer a análise sintática dos adjetivos, certo? As orações subordinadas adjetivas, elas não começam com conjunção. Elas começam sempre com pronome relativo. Então, é outro cuidado que você vai ter para fazer essa observação. Quem inicia a oração subordinada adjetiva não é pronome, é predicativo. Aliás, é um pronome relativo, certo? Não é uma conjunção. Então, o que ele pode ser conjunção integrante. Uma conjunção integrante, ela vai fazer parte de uma oração substantiva e não uma oração adjetiva. E a oração subordinada adjetiva, ela inicia sempre com pronome relativo, que pode ser o que ou as suas variações, o que, o qual, a qual, os quais, as quais. Você, mãe, que cuida bem de seu filho, né? Você, mãe que cuida bem de seus filhos, lhe dá, aí continua a oração principal, lhe dá carinho e amor, não é a Mulher Maravilha, mas é uma maravilha de mulher. É isso que diz a frase. Então, se você pegar essa oração que está destacada, você, mãe cuja, ou mãe que, a qual, vamos trocar por a qual, mãe, a qual. Lembrando que o pronome relativo, ele se refere à última palavra que foi citada dentro do período. Você, mãe, a qual cuida bem de seu filho. Mãe que cuida bem de seu filho é uma mãe cuidadosa, não é isso? Então, cuidadosa, se você colocar a palavra cuidadosa, essa palavra vai ser um adjetivo. Então, quando você diz que cuida bem de seu filho, é uma mãe cuidadosa. Você, mãe cuidadosa, lhe dá carinho e amor, não é a Mulher Maravilha, mas é uma maravilha de mulher, tá bom? Então, você observa aqui que por existir um verbo, cuidar, eu cuido, tu cuidas, ele cuida, nós cuidamos. Então, se existe um verbo e se existe um pronome relativo dentro da oração, você já tem aí os passos para que essa oração seja adjetiva. E a oração adjetiva, ela corresponde, de fato, a um adjetivo, né? Mãe cuidadosa de seus filhos, tá bom? Poderia ser você, mãe, vírgula, cuidadosa de seus filhos ou de seu filho, lhe dá carinho e amor. Não é a Mulher Maravilha, mas é uma maravilha de mulher, beleza? Então, aí dentro desse período composto por vários verbos, né? Você tem aí vários verbos. Então, tem o verbo dar e tem os outros verbos. Você diria, então, que esse trecho da oração, que cuida bem de seu filho, é uma oração adjetiva, porque equivale a um adjetivo cuidadosa. A mãe que cuida bem de seu filho é uma mãe cuidadosa. Mãe cuidadosa de seu filho. Beleza? Compreendido? Então, vamos para a aula de hoje. As orações subordinadas, lembrando, né, os termos das orações subordinadas, elas podem ser três tipos. Elas podem ser substantivas, quando ocupam função de substantivo.
E quais são quais são as funções do substantivo dentro de uma oração? São vários, né? A conjunção subordinada substantiva, ela vem sempre acompanhada de uma conjunção integrante, que é a conjunção que ou a conjunção se. Lembrando, o se não vai ser pronome e o que não vai ser um pronome também relativo, certo? Eles serão conjunções. Elas são adjetivas quando exercem função de valor de adjetivo, que é o adjunto adnominal dos períodos, tá bom? O adjunto adnominal dos períodos, e vem sempre acompanhado, antecedido, essa oração, ela vem antecedida por pronome relativo, que pode ser o que, pode ser o qual, pode ser a qual, o qual, a qual, pode ser cujo, pode ser cujo, pode ser onde, pode ser qualquer um desses pronomes relativos, tá bom? Então, quem abre a oração adjetiva é um pronome relativo. Quem abre as orações substantivas são as conjunções que e se. E tem as orações adverbiais, que são aquelas que correspondem dentro do período a um valor sintático de advérbio, que, dentro da sintaxe, o advérbio é um adjunto adverbial. E quais são as formas de eu reconhecer? Bem, o adjunto adverbial, ele pode vir anteposto ou aberto por qualquer conjunção subordinativa, incluindo o que, tá bom? Mas nós temos que prestar bastante atenção para não confundir, porque adjunto adverbial é um modificador do verbo, enquanto que as orações substantivas, elas são termos da oração que completam o sentido dos verbos ou o sentido dos nomes. Então, quando completam o sentido de verbos ou de nomes, é substantivo. Quando eles modificam o verbo, é advérbio adjunto adnominal. E se qualificam um substantivo, é adjunto adnominal. Então, elas são adjetivas. Tenham sempre muito cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de observação nas orações, tá bom? Lu Black, boa noite para você também, querida, que está acompanhando a gente aí pelo nosso chat. Identificação das orações subordinadas. Lembra que eu falei disso também na aula sobre oração substantiva? Então, é bom a gente relembrar quais são os passos para você reconhecer as orações subordinadas. Primeiro passo, você vai ter que ler o período composto por subordinação por inteiro. Leia bem o período. Depois que você lê o período, você faz a identificação dos verbos, não é isso? Verbo da oração principal, verbo da oração subordinada. Então, se você já fez a identificação do verbo, você fez o quê? A identificação das orações. Quando você identifica os verbos, você automaticamente está identificando as orações, que uma vai ser a principal, uma oração vai ser principal e a outra vai ser subordinada. Não esqueçam. Subordinada. É assim que acontece, né? É assim que acontece a revisão do período composto por subordinação. Depois que você identificou as orações, verbos, tal, você vai identificar qual é a oração que está com sentido completo. Ou quase, né? Ou quase completo. Essa oração de sentido completo é chamada de oração principal. Ou seja, o verbo, ele está conjugado na maneira correta, né? Está conjugado dentro de uma ação que alguém provocou. Então, você chama de oração principal. Depois que você já achou a oração principal, você vai identificar a oração subordinada, que geralmente inicia por conjunção, quando ela é substantiva ou quando ela é adverbial, tá bom? Quando ela é substantiva ou adverbial, ela inicia por conjunção.
Agora, se ela inicia com pronome relativo, ela só pode ser adjetiva. Essa é a melhor maneira de você fazer o passo a passo para identificar as orações principais e subordinadas dentro de um período composto subordinado. Ok? Então, vamos à prática. É praticando que a gente aprende. Faça a análise do período composto. Aí você tem o período. Essa é, identificando os verbos, essa é a lista dos documentos que foram destruídos. Aí você tem outro verbo aqui, que é o verbo ser, né? Verbo ser. Tem duas vezes o verbo ser. Essa é a lista dos documentos. Aqui nós temos o quê? Oração principal. Essa é a lista dos documentos que foram destruídos. Vejam só. Você tem o que, você tem que analisar agora se o que ele vai ser uma conjunção ou se esse que é um pronome. Professora, como é que eu sei identificar quando é conjunção e quando é pronome? Substitui. Substitui pelo o qual. Como são documentos no plural, tente substituir pelo os quais. Se couber, né? Se couber, então, não vai ser uma conjunção. Se você puder substituir pelo qual, ou os quais, ou as quais, então aquele que vai ser o quê? Um pronome relativo. Então, essa é a lista dos documentos, os quais foram destruídos. Beleza, fechou, professora, deu certo, ó. Eu posso dizer tanto que, como eu posso dizer também os quais, não tem problema nenhum. As pessoas colocam o que, né, por uma força de expressão. Usam mais o que do que os quais. Essa é a lista dos documentos, os quais foram destruídos. Poderia ser só isso, ó. Essa é a lista dos documentos destruídos. Pronto. Os destruídos aqui já seria diretamente o adjetivo, beleza? Mas, na construção frásica, a pessoa optou em falar que foram destruídos. Quando ele usa que foram, ele colocou verbo. Se colocou verbo, ele deixou de ser adjetivo e virou uma oração, certo? Então, primeiro passo, a gente vai ler o período, você lê todo. O período é assim, essa é a lista dos documentos que foram destruídos. Leu a lista? Então, você já sabe. Você leu a lista? Não, você leu o período completo. Então, o primeiro passo é fazer a leitura do período. Essa é a lista dos documentos que foram destruídos. Agora, você vai identificar os verbos do período. Identificamos lá em cima, não foi? Quais são os verbos? É e foram. Tá aí os dois verbos, é e foram. Agora, você vai identificar as orações que ocorrem no período. Lembrando, cada verbo é uma oração. Então, você vai ter, essa é a lista dos documentos, que é a primeira oração, e a segunda, que foram destruídos. Pronto, você identificou as duas orações. Qual delas é a principal? É a que tem sentido completo. Sentido completo, essa é a lista dos documentos. Pronto, já diz tudo. Você fala documentos falsos, destruídos, documentos originais, documentos imprescindíveis. Qualquer palavra que você vá acrescentar a documentos, ele vai ser um adjetivo, ele vai ser uma característica, um qualificador dos documentos, tá certo? Então, você identificou a oração principal por aquela que tem sentido completo. Essa é a lista dos documentos. Pronto, só até aí já é a oração principal. Então, aquela que ficou de fora, que foram destruídos, vai ser o quê? Vai ser a oração subordinada. Oração subordinada, que foram destruídos. Aprendeu passo a passo? Vamos repetir? Então, quando você está diante de um período composto por subordinação, a primeira coisa que você faz é o quê? Ler toda a oração. Essa é a lista dos documentos que foram destruídos. Depois, você identifica os verbos que compõem o período.
No caso aí só tem dois verbos, é o verbo é e foram, que na verdade os dois são o verbo ser, mas estão utilizados os dois, tá bom? Depois você vai identificar as orações. Cada verbo é uma oração. Então, o primeiro verbo não é o é? Então leia. Essa é a lista dos documentos. Primeira oração. Segunda, o segundo verbo foram, que foram destruídos. Pronto. Agora você tem as duas orações. Dentre essas duas, qual você acha que tem sentido completo? Se você chegasse para alguém e falasse que foram destruídos, teria sentido completo? Não. Mas se você chegar para alguém e falar, essa é a lista dos documentos, teria sentido completo? Tem. Vai ver que alguém pediu, né? Vai que alguém pediu, olha, faça uma lista para mim de todos os documentos que foram destruídos. Aí a pessoa chega e disse, olha, essa é a lista dos documentos. Já é uma oração completa, né? Está completa. Então, a subordinada é a que fica incompleta. Se você fala somente que foram destruídos, ela fica sem sentido. Para ela ter sentido dentro do período, ela precisa da oração principal. Por quê? Porque ela é um termo acessório da oração principal. Ela é um adjunto adnominal que foram destruídos, ou apenas essa é a lista dos documentos destruídos. Nem precisaria usar o que foram, tá bom? Mas se a pessoa usou, não tem problema. Ela fez apenas uma oração subordinada adjetiva. Simbora. Então, orações subordinadas adjetivas são o que mesmo? Orações subordinadas adjetivas são as orações que têm a função de caracterizar um termo da oração principal, que geralmente é um substantivo, por isso que elas funcionam como adjunto adnominal, exercendo a mesma função de um adjetivo. Lembrem-se, o adjetivo dentro de um período, ele pode ser um adjunto adnominal, mas ele pode ser um predicativo. Só que quando ele é um predicativo, ele está relacionado a um dos termos ligados ao verbo. Ou ele está relacionado ao sujeito, que está ligado ao verbo, aí ele é predicativo, ou está relacionado a um objeto, que também é um termo relacionado ao verbo. Aí também se torna outro predicativo. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então, a oração subordinada adjetiva, ela não pode estar relacionada nem ao sujeito e nem aos objetos, né? Aos complementos verbais, tá bom? Elas têm que estar relacionadas a um substantivo, atribuindo a ele uma característica, uma qualidade, uma qualificação. Então, uma oração subordinada adjetiva é aquela que tem a função de caracterizar a oração principal. Vejam bem a palavra. Ela caracteriza a oração principal. Segundo, elas não são ligadas por conjunções. Anotem isso. A oração subordinada adjetiva, ela não é associada à oração principal por alguma conjunção. Ela é sempre associada por quem? São ligadas por pronomes relativos. E quais são os pronomes relativos? São todos esses, olha. Pode ser o que, o quem, o quando, o quanto, o como, o cujo, o onde ou o aonde, o cujo, ou cuja, ou cujos, ou cujas, ou sejam, as suas variáveis, não é isso? Pode ser o que, mas pode ser o qual, que são as variáveis do que. Quando o que é pronome, ele varia. Ele pode ser o qual, a qual, os quais, as quais, beleza? Então, a variação deles são essas transformações. Então, esses são os pronomes relativos. Logo, se eles aparecem na oração, a oração
principal, né? Você tem a oração principal, depois um pronome relativo. Então, essa oração iniciada com pronome relativo, ela vai ser uma oração subordinada adjetiva. E a função sintática dela é a função de adjunto adnominal. Não esqueçam, por favor. Professora, elas não podem ser complementos nominais? Não podem. O adjetivo ou ele é um predicativo, e se ele é predicativo, ele é substantivo. É lá na oração substantiva, tá bom? Quando é uma oração subordinada adjetiva, ela vai sempre ser um adjunto adnominal. Cuidado! Vale lembrar um recurso didático para reconhecer o pronome relativo que. As pessoas têm dificuldade. E o que? É pronome ou é conjunção? Então, o que você pode fazer é isso aí, olha, substitui o que por uma dessas variações, o qual, a qual, os quais ou as quais. Se couber um desses substitutos, sem mudar o sentido da oração, sem perder o sentido da oração, logo, esse que vai ser um pronome relativo e não a conjunção integrante, tá bom? Se lembrando disso, com certeza você não vai errar a análise sintática. Sigamos. Opa, só um minuto. Aqui. Aqui nós temos um trecho de um poema de um grande poeta brasileiro, paraibano, Augusto dos Anjos. O poeta, como era que ele era chamado? Era chamado de o poeta dos azarados e malditos, né? O poeta dos azarados e malditos, porque os poemas dele são cheios de uma carga negativa. Olha o que ele diz aqui. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, não tem esse as não, vou tirar o as aqui porque quem escreveu não leu o poema, tá? O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. É um trecho do poema Versos Íntimos, de Augusto dos Anjos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão. Esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Tome o fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Aqui a pergunta é o seguinte: se o pronome relativo que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, certo? Imagina isso, se o pronome pode ser substituído por um desses, no verso, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, temos o quê? Um pronome relativo ou uma conjunção? Marque o que e observa se pode ser substituído por algum desses termos. Se puder ser substituído, então você tem um pronome relativo, beleza? Se não couber a substituição, você tem uma conjunção integrante. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, o homem o qual nesta terra miserável mora entre feras, o homem o qual, será se é isso? Se for, né? Então será um pronome relativo. Vamos ver? Que é um pronome relativo porque inicia uma nova oração, que é a oração que nesta terra miserável mora, vive entre feras. E também ele é um pronome relativo, porque pode ser substituído por outro pronome relativo sem perder o sentido. O homem, o qual nesta terra miserável mora entre feras. Então, se ele pode ser substituído pelo qual, ele é um pronome relativo. Se você julgou ser um pronome relativo, substitua com uma das opções em destaque no enunciado. É o qual, né, gente?
até falamos aqui, olha, o homem, o qual nesta terra miserável mora entre feras, tá bom? Então, se você pode substituir pelo o qual, você está diante de uma oração adjetiva e não de uma oração adverbial e nem de uma oração que a gente chama de substantiva, tá bom? Seria uma oração adjetiva, uma característica desse homem. O homem que mora, né? O homem que mora nesta terra miserável, o homem o qual nesta terra miserável mora entre feras. O homem o qual mora entre feras nesta terra miserável. Nesta terra miserável é um adjunto adverbial, tá bom? A oração subordinada é o homem o qual mora entre feras, tá bom? O homem o qual mora entre feras, vive entre feras. Continua. Classificação das orações subordinadas adjetivas. Tem 2 tipos de orações subordinadas adjetivas apenas. Elas podem ser restritivas ou elas podem ser explicativas. E agora? Como é que eu sei, professora, quando uma oração adjetiva ela é restritiva ou ela é explicativa? Bem, na verdade, a gente pode dizer pelo caminho mais longo. A oração subordinada adjetiva restritiva é aquela que restringe o sentido do substantivo que ele está se referindo, certo? Ou seja, ele não se torna abrangente, mas restringe apenas aquele substantivo. Então, o homem que mora entre feras não é todo homem, é apenas aquele homem que mora entre feras. Então, quando eu digo que o homem que mora entre feras, se eu colocasse vírgula, o homem, vírgula, que mora entre feras, aí eu vou estar dizendo que todos os homens moram entre feras. Mas se eu não usei uma vírgula para separar, então estou me referindo apenas àquele tipo de homem, aquele homem que mora entre feras. Eu não estou falando de todos os homens, então quer dizer que nem todo homem mora entre feras. Mas existem alguns homens que moram entre feras. Então, quando eu não tenho essa vírgula separando a oração adjetiva, eu chamo ela de restritiva, porque ela se refere apenas ao último elemento que foi citado, apenas aquele homem. Estou caracterizando o homem, não é todo homem, é somente o homem que mora entre feras. Entenderam? Agora, se eu coloco a vírgula, o homem, vírgula, que nesta terra miserável mora entre feras, vírgula. Agora eu estou dizendo que todos os homens moram em terras miseráveis e vivem entre feras. É isso? Eu estou dizendo que todos os homens moram entre feras. Se eu colocar a vírgula, eu estou fazendo uma explicação do homem. Eu estou dizendo que o homem é um ser que mora entre feras. Então, eu estou abrangendo todos os homens, não estou restringindo. Então, é isso. Se você usar a vírgula, você está explicando. Sem a vírgula, você está falando apenas daquele homem, certo? Então, essa é a maneira mais longa de você explicar a oração subordinada adjetiva restritiva e a oração subordinada adjetiva explicativa. De uma maneira mais rápida, é fácil. A oração subordinada restritiva, ela vem sem vírgula. Sem vírgulas. A oração subordinada explicativa, ela vem com vírgulas. Pronto. Essa aqui é a forma mais rápida de você compreender o que é uma e o que é outra. Olha aqui o que na charge, né? Nessa charge, um cãozinho,
Tá quadradinho, mas é um cão. Ele diz: este gato que está aí ao lado deve ser míope, certo? Este gato que... Ele está falando apenas de um gato. Não é todo gato que é míope. O gato míope é apenas este que está aí ao lado, certo? Além de falar que é apenas este gato, ainda diz está aí ao lado. Então, ele só está falando de um gato. Este gato deve ser míope. Mas que gato? Este que está aí ao lado. Então, ele restringe esse termo apenas ao gato. Já na segunda oração, ele diz: este cachorro, aí coloca vírgula, que tem cara de bobo, deve ser míope. Quando ele fala este cachorro, que tem cara de bobo, deve ser míope, ele está dizendo, ele está explicando que cachorros têm cara de bobo. Ele está explicando e não restringindo. Está explicando que os cachorros têm cara de bobo. Este cachorro, que tem cara de bobo, deve ser míope. Agora, quem está falando é o gato, tá bom? Então, você tem o cachorro e o gato. O cachorro restringe ao gato. O gato fala de todos os cachorros. Este cachorro, que tem cara de bobo, deve ser míope. Pronto, ele abrangeu todos os cachorros. Então, a explicativa, ela é mais abrangente. A restritiva, ela se refere apenas àquele último elemento que foi citado na oração. Modo de identificar a oração adjetiva: este gato, o qual está aí ao lado. Este cachorro, o qual tem cara de bobo, certo? Quando você pode trocar o que pela expressão o qual, quer dizer que ele é um pronome relativo e não uma conjunção. Se não é uma conjunção, então não é uma oração substantiva, é uma oração adjetiva. A única oração subordinada que inicia com pronomes relativos é apenas a oração adjetiva. A substantiva e a adverbial, elas iniciam sempre com conjunção. Anotem no seu caderninho que você não esquece quando for necessário usar esse conhecimento. As classificações das orações subordinadas adjetivas, então, se dá da seguinte forma. Nós temos primeiro a oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos lá. Relaciona-se ao termo anterior, ela se refere ao termo anterior, conferindo um caráter generalizador, ou seja, ela se refere ao todo da oração e não apenas ao último elemento. Ela se refere ao último elemento, mas só que ela generaliza, né? Todos são daquele jeito. A função, né? Sua função assemelha-se a um aposto explicativo. É como se fosse um aposto. Mas, professora, por que não é um aposto? Porque o aposto, ele se refere a um termo que está lá dentro do sujeito, tá bom? E ele se refere também, ele tem uma referência com o predicado. Aí ele não é um adjunto adnominal, ele é uma explicação que está dentro da oração. A principal marca desse tipo de oração, das explicativas, é o uso da vírgula, tá bom? O aposto, gente, ele vem com vírgulas. Os apostos, ele vem com vírgula, ele vem com 2 pontos. E a oração explicativa, ela também vem com vírgula. Só que o valor dela é de um adjetivo e não de um aposto. Exemplo, os alunos, vírgula, que foram mal na prova, que foram mal na primeira avaliação, terão aulas de reforço. Essa aqui é a oração principal. Essa que nós temos aqui é a oração subordinada adjetiva explicativa. Quer dizer que não foram... Olha, se eu disser, os alunos que foram mal na prova terão aula de reforço, eu estou falando com todos os alunos. Quando eu digo os alunos, vírgula, que foram mal na primeira avaliação, desculpa, o contrário. Os alunos
que foram mal na primeira avaliação, quer dizer, todos os alunos foram mal na primeira avaliação. Terão aula de reforço, certo? Então, outro exemplo, o homem, que é um ser racional, explora os animais. Eu quero dizer com isso que todos os homens são seres racionais. Entenderam? Todos os homens são seres racionais. E não apenas este homem, mas todos os homens. O homem é um ser racional. O homem racional explora os animais. Então, o que é um ser racional está o quê? Está explicando quem é, o que é o homem. O homem que é um ser racional. Todo homem é um ser racional. Quando eu digo os alunos que foram mal na primeira avaliação, quer dizer, todos os alunos foram mal na primeira avaliação. Certo? Entenderam? Então, é só lembrar que quando ela vem com vírgula, ela se refere ao todo. E não apenas ao último elemento. E não apenas a alguns elementos. Algumas pessoas daquele grupo. Se eu tiro a vírgula, fica os alunos que foram mal na primeira avaliação terão aula de reforço. Eu estou falando somente de alguns alunos que foram mal na primeira avaliação. Necessariamente, não serão todos os alunos. Mas quando eu coloco a vírgula, intercalando a oração, eu estou passando para o meu interlocutor a ideia de que todos os alunos foram mal na primeira avaliação. Logo, todos eles terão aula de reforço. Entenderam? Se eu intercalo com vírgulas, eu estou dizendo que todos eles foram mal na prova. Se eu intercalo o que é um ser racional, eu quero dizer que todos os homens são seres racionais. Se eu não intercalo, eu estou me referindo a uma parte e não ao todo. É tipo uma metonímia, não é? Então é o seguinte, a gente faz agora uma breve pausa e já a gente volta com mais aulas sobre oração subordinada, ou melhor, o período composto subordinado adjetivo. Já a gente volta.